Mais de 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. 10% deles são crianças e é com foco nelas que o Hoje em Dia faz o alerta. Quando o problema é detectado antes dos 2 anos de vida, o tratamento é eficaz para 9 entre 10 pacientes. É o caso do Rafael, o menininho que você vai conhecer agora na reportagem de Samara Bastos. Cadê o seu carro azul? Cada palavra pronunciada pelo Rafael ainda é uma festa. Todo dia é uma palavra nova, é um gesto novo, é alguma coisa nova que ele aprende. E a gente vai vendo que ao longo do dia, da semana, sempre vai tendo uma melhora, uma evolução dele. É super emocionante porque a gente esperou por isso durante muito tempo. Rafael tem quase 4 anos, mas aprendeu a falar há apenas 7 meses, quase 2 anos depois do que a média geral das crianças. Ele tinha um problema auditivo que demorou para ser descoberto. Como não ouvia, não falava. Ele não falava papai, ele não falava mamãe, ele não chorava. A gente percebia que ele se comunicava muito com gestos, com mímica. E eu percebia que as crianças assim estavam bem mais adiantadas na fala do que ele. O menino tinha um problema comum em crianças, chamado otite média secretora, que é quando alguma secreção se acumula na parte interna do canal auditivo, perto do tímpano, bloqueando ou diminuindo a capacidade de ouvir. Foram 2 anos até o diagnóstico correto. Rosineide chegou a pensar que o menino tivesse transtorno do espectro autista, um problema que prejudica a comunicação e a interação da criança. Ele se isolava mais das outras crianças, ele preferia ficar mais sozinho, ele não se relacionava muito bem com outras pessoas, ele batia a cabeça na parede, ele batia com as mãos na cabeça, ele ficava assim mais agressivo. Ele passou por mais de 10 especialistas e fez inúmeros exames até constatarem que o problema era no ouvido e precisava de uma cirurgia. 1 mês depois do procedimento, a mãe diz que Rafael já começou a falar. Nos primeiros dias ele já começou a esboçar as primeiras palavras e quando eu chamava ele já respondia. É fantástico a diferença que dá na criança depois da cirurgia. O comportamento dele muda, o humor mudou completamente. Mais de 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva, de acordo com o IBGE. 10% deles são crianças. E segundo esta médica, muitos problemas podem ser corrigidos ainda nos primeiros anos de vida. Nem todo problema auditivo é a surdez. Existem diferentes níveis de problema de audição. Então a gente tem uma perda de audição que pode ser leve, uma perda moderada e uma perda que a gente considera severa profunda. A maior parte dos problemas de audição na infância, a gente considera ou reversível ou que a gente possa fazer meio de alguma outra bengala que faça com que essa criança tenha um desenvolvimento normal, né? De linguagem, social, de vida. Quanto mais cedo os pais perceberem que a criança não escuta bem, mais eficientes serão os tratamentos e menores os prejuízos ao longo da vida. Eu diria que pelo menos 90% das situações, se a gente detectar essa perda de audição até os 2 anos, a gente pode, por meio de tratamento clínico, cirúrgico, uso de prótese, fazer com que essa criança tenha uma vida normal. São raras as exceções em que a gente tem alteração no nervo e que isso não é possível. O teste da orelhinha, feito logo que o bebê nasce, já deve indicar se a criança tem problema auditivo. Mas em casos onde a surdez é adquirida, como a do Rafael, é importante ficar atento aos sinais que o seu filho apresenta. O que a gente deve dar atento, principalmente, é se essa criança não reage a barulho. Então, ela não presta atenção, não se assusta com a porta que bate, não presta atenção no cachorro que latiu, não tenta localizar a voz da mãe e atender ao chamado da mãe. E, claro, se essa criança começa a não falar no período adequado. Hoje, Rafael escuta a 100%. Graças à percepção dos pais e à habilidade do médico, o menino agora tem outra vida. Hoje, sim, ele é uma criança que ele interage com as outras crianças, a atenção dele aumentou na escola, o desenvolvimento dele melhorou, assim, nossa, não sei nem explicar o quanto. Ele consegue se relacionar nos outros locais que ele vai,
a irritabilidade diminuiu, faz amizade muito rápido. Não, Rafael! 1, 2, 3.